veterinário! Bem-vindo a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. E eu não acredito que nós já estamos na Vet Class 78. É isso mesmo, Brasil? Alguém atualiza os dados aí para mim? Vet, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre por que eu faturo menos com os meus funcionários desengajados. Esse é o papo de hoje. Vocês gostaram desse horário de live, 11h30? Eu tô fazendo vários testes aqui, eu tô vendo que entrou uma gente mais rápida, 11h30. Será que é o momento que vocês já estão mais tranquilos? Pode ser? Vetes, então hoje a gente vai falar sobre o porquê que eu faturo menos com veterinário desengajado, com é, funcionário desengajado. Primeiro eu tenho que entender o que é funcionário desengajado. Funcionário desengajado são aqueles funcionários que não estão aderindo ao que você propõe de cultura, de ação, que não estão se preocupando a fundo da forma que você preocupa com os seus clientes, que não faz as atividades de acordo com o que você espera ou busca deles, que acabar atrapalhando os processos porque não faz o que tem que ser feito, que fica reclamando de tudo, que você pede as coisas e ele já faz aquelas caras assim, que você sabe que não gostou, que não aceita feedback. Isso é um veterinário, é um funcionário desengajado. Então, se você está passando por este problema, entenda o porquê que você não está aumentando o faturamento ou não está conseguindo ganhar mais dinheiro por causa disso. E o que não é um funcionário desengajado? O que não é um funcionário que às vezes teve algum problema, teve que faltar, enfim, que aconteceu alguma coisa esporadicamente. Mas aquela pessoa que está, sabe, difícil, está trancando o processo, que você sente que não está feliz, porque pessoas felizes dão lucro, ponto. Agora, se tem um veterinário que não está rolando, que não está fazendo como deveria, que você sente que está travando o processo, que está contaminando os demais, esse cara é um cara que está desengajado. E aí a gente começa a entender o que são esses veterinários desengajados e quais são os níveis deste desengajamento. E os níveis são o seguinte. O primeiro nível de funcionário engajado é aquele cara que você propõe algo e ele diz, não, vamos junto, vai lá, faz, tem acabativa, você deu uma ação, sugeriu alguma coisa para fazer e ele foi lá, buscou, trouxe o projeto pronto ou as ideias e deu sequência naquilo que vocês combinaram de fazer. O que é um veterinário meio desengajado? É aquele cara que vai lá, dá o resultado que lhe é proposto, né? Que foi proposto para ele fazer, mas não dá soluções, não busca trazer funções de melhoria. É aquele cara que veio, fez o que tem que ser feito, foi embora, ó, bateu 6 horas, tchau, se virem aí com o que ficou, fiz a minha parte, estou indo. Esse é um cara que já está desengajado. Então tem que começar a ter clareza sobre o que são os níveis de desengajamento. Daí eu tenho esse cara que veio, fez o que tem que ser feito, foi embora, deu 6 horas, tchau, tô indo embora. E aí a gente tem o outro tipo de funcionário desengajado, que é aquele super desengajado, que é o cara que veio, até fez o que tem que ser feito, não entrega tanto resultado quanto deveria. E na hora do cafezinho, que a gente está aqui tomando café, interagindo com o time, é aquele cara que fica instigando as pessoas, fazendo o que a gente chama de rádio peão. O que é o rádio peão? É falando mal, ou é se você trouxe alguma estratégia nova, qual é o comportamento. Lá vem a Bruna fazer bobagem. Ai, começou, só para incomodar. Isso é rádio peão, ou seja, ficar contaminando os demais colaboradores referente à empresa, atrapalhando o processo, porque existem pessoas que vão fazer o que tem que ser feito e tchau, te vira, não tô nem aí. E o alto nível do desengajamento, ele não dá o resultado que deve, ele tá fazendo de qualquer jeito, na hora do cafezinho, na hora de confraternizar com os demais colegas, ele ficar contaminando o time de forma negativa. Isso é
um funcionário altamente desengajado. E qual é o problema, Clarice, de eu ter esses funcionários desengajados? Você não vai crescer, você vai diminuir faturamento, você vai ter a questão do estresse emocional, do estresse enquanto empresa, enquanto clínica, uma vez que nós lidamos com vida animal, isso atrapalha nos processos. Porque o que faz uma empresa funcionar, independente de qual seja o funcionário, independente do que vai acontecer, que funcione com excelência? São os processos criados para que aquilo ocorra. E quando eu tenho um funcionário desengajado que não segue o processo, que não entrega os resultados, que ainda contamina os demais, o meu processo, ele é comprometido. A experiência do meu cliente é comprometida. O meu faturamento é comprometido. E por quê? Deixa eu virar, porque a iluminação tá ruim assim, né? Eu não tô enxergando vocês direito. E quando eu tenho tudo isso comprometido, eu acabo comprometendo o meu faturamento. Eu não tenho entrega, eu não tenho excelência, eu não tenho os processos, mesmo que não são de atendimento ao cliente, rodando. E se eu não tenho isso rodando, eu estou comprometendo o funcionamento da minha empresa. Então eu tenho que ter clareza o que eu não quero antes do que eu quero. Então esse é o momento que vocês param para pensar o que eu não quero no funcionário. E isso independente se ele é financeiro, se ele é veterinário, se ela é recepcionista ou ele, né? Se é a menina ou o menino que faz a limpeza, se é o estagiário, se é o auxiliar veterinário, até mesmo se é o volante. Eu tenho que ter clareza sobre o que eu não quero numa pessoa que está trabalhando na minha empresa, na minha marca. Porque se eu tenho muita clareza sobre isso, eu começo a identificar o que não faz sentido para o meu negócio, que tipo de comportamento não faz sentido para o meu negócio. E é nesse momento que muitos empreendedores entram naquele dilema. Mas Clarice, o cara é fantástico na anestesia, ele é fantástico na cirurgia, ele é ótimo veterinário, ele fecha muito caso top, ele tem o doutorado, o PhD do não sei o que, ele é excelente no que ele faz, ele é o cara que mais vende aqui para mim nas consultas. Ele só não encaixa com o propósito da empresa, com a cultura, ele é reclamão, ele tá falando mal, ele do cafezinho, ele é o cara que fica indicando cada proposta que a gente vai fazer de ação diferente. Eu não posso demitir essa pessoa. Eu não posso dar uma chamada, eu não posso ter qualquer atividade. Então vamos lá. Qual é a estratégia que a gente vai criar para que estas pessoas que estão vivendo isso, que estão nesse processo, melhorem ou saiam do time? O que eu tenho que pensar? Primeiro, eu tenho que dar a oportunidade dessa pessoa entender que não é isso que nós buscamos. Então, eu tenho que ter muito claro o que eu aceito dentro da minha empresa e, sobretudo, o que eu não aceito enquanto empresa, enquanto clínica veterinária. Quanto mais clareza eu tenho disso, mais fácil vai ser manter pessoas ou tirar pessoas. Porque vai acontecer duas coisas. Ou você vai entender que aquela pessoa não dá certo e você vai tirar essa pessoa, ou ela não vai mais se sentir parte daquilo e ela automaticamente vai querer sair, porque aquilo não é propósito dela, aquilo não faz parte dos valores dela enquanto pessoa. Por isso que sim, empresa tem valores. E se eu não bato com os valores daquela pessoa, eu não vou querer. Exemplo. Eu, Clarice, tenho como valor, por exemplo, vamos partir para um assunto polêmico. Pessoas que geralmente são a favor do aborto não andam juntas com quem é veementemente contra, porque são valores diferentes. Então, se dão bem e tudo mais, mas não fazem parte do mesmo grupo. Isso é muito comum. Veterinários que usam sorteios no Facebook, por exemplo, sorteando a sua própria consulta, geralmente não fazem parte do mesmo grupo de veterinários que acham isso um absurdo, uma desvalorização. Então a gente começa a entender que a gente tem valores. Eu tenho valores de família. Eu sou caseira, os meus valores é família, trabalho. E pessoas que não têm esses valores, eu não tenho nada contra, mas geralmente não são pessoas que estão no meu círculo de contato.
Então, por exemplo, vocês veem aquela galera do bar, não vai entrar com a galera que quer passar um domingo em família, percebe? Então são valores. E a empresa é a mesma coisa. Você até vai um momento, mas chega uma hora que não dá mais. E quando eu começo a trabalhar esse engajamento dos meus funcionários, é a mesma coisa. Eles têm que acreditar naquilo que a empresa acredita. E se você acredita, assim como eu, Ivete Empreendedor, que a gente pode fazer um mundo melhor através de médicos veterinários valorizados e felizes, a gente muda o mundo através da veterinária. Por quê? Porque o mundo não existe, a humanidade não existe sem um médico veterinário atuante. Percebe? Então, quando eu tenho clareza sobre isso, eu entendo o meu valor e me posiciono com esse valor. Trago a experiência do cliente, trago toda essa postura de servir o próximo, sendo valorizado. Então, eu tenho que ter clareza sobre isso. E se eu tenho claro isso para os meus funcionários e eles vivem os meus valores, esse desengajamento começa a sumir. Mas vamos lá, Clarice, eu quero começar a implementar minha cultura, o que eu aceito, o que eu não aceito dentro do meu negócio, né, Bru? Então, o que eu aceito e não aceito? Eu não aceito, e aí é o que a gente chama de código de cultura. Existem vários códigos que eu acho muito legal de vocês olharem. Da Hotmart é incrível, do RD é incrível. São empresas que hoje têm um código de cultura e que eles vivem isso. Eu sei que para quem é pequeno, como as clínicas, como eu, como outras pessoas, às vezes é difícil acessar isso, mas ela é a base. Eu tenho clareza, penso o que eu aceito, o que eu não aceito na minha empresa. Um valor meu é intensidade. Clarice, o que é intensidade, por exemplo, para mim? Eu vou entregar muito para os meus veterinários, para os meus colaboradores, entregar oportunidades no sentido de eu vou ter acesso à saúde, eu vou ter acesso à informação, a crescimento, a estudos e desenvolvimento dentro da minha empresa. Eu estou entregando muita coisa gratuita para os meus veterinários, eu estou entregando muito de mim, do que eu sei para vocês. Na mesma intensidade que eu irei cobrar quando você for meu aluno, que você aplique e tenha esses resultados, que eu vou estar lá em cima de ti, sendo intensa contigo, buscando intensidade nos teus resultados, porque o teu resultado é meu resultado. Se eu sou intensa em me entregar para os meus colaboradores, eu vou ser intensa nos resultados que eu cobro deles. Então, isso é clareza, isso é um valor de intensidade. Eu recebo na medida que eu entrego. Então, eu tenho muita intensidade, percebe? Isso é um valor. Então, se eu... Nossa, porque as pessoas querem salários altos, tudo alto, mas eles têm que entregar na mesma medida. Isso é um valor. Então, se o veterinário, se você cobra demais e não entrega na mesma medida, você vai ter sim um colaborador desengajado. Se você não criou um plano de carreira dentro da tua empresa, a que nível ele vai crescer, tu vai ter rotatividade, porque a gente, enquanto ser humano, a gente chegou no ponto máximo que a gente poderia chegar, a gente desengaja, a gente não desenvolve, a gente não quer mais fazer parte de uma empresa que eu não tenho chance de crescer. Mas, Clarice, eu sou uma empresa familiar, mas, Clarice, eu não consigo fazer crescer. Então, faz um crescimento em horizontal. Ele acabou de entrar na empresa, ele é um VET júnior, ele conseguiu algumas habilidades, não técnica eu estou falando, não necessariamente habilidades técnicas, mas de desenvolvimento de acordo com a cultura e vivência da empresa, tua clínica. Ele acaba de ser um VET pleno. Ele deixou de ser VET pleno, conquistou novas habilidades, ele vira um VET sênior. Ele deixou de ser VET sênior, ele vai de repente partir para uma gerência do setor técnico, porque na medida que essas pessoas estão crescendo, a tua empresa também está crescendo. Então eu tenho que ter clareza que eu, como gestor, como dono de clínica, eu tenho que batalhar para que eles queiram estar comigo, crescendo junto comigo. Não faz sentido eu segurar aquele veterinário, segurar aquele funcionário e não querer que eles cresçam também. Então, eu tenho que ter um banco de talentos. Ah, mas Clarice, se eu evidenciar demais ele, se eu fizer não sei o que, ele vai sair, vão roubar ele de mim, e tá tudo bem. Se eu tenho um funcionário que vai ser assediado e vai começar a fazer leilão de salário comigo e com as outras empresas, ele não tem que estar comigo, porque ele não está comigo pelos meus valores e pela nossa cultura. Ele está pelo valor financeiro, e isso não é um valor para minha empresa. Porque ele não quer viver a minha cultura, ele quer saber quem paga mais. E só ficar focado em quem paga mais não é um cara que quer crescer comigo e que quer acreditar de fato na cultura que eu possuo, percebe? Essa é a diferença
de eu ter um cara que tamo junto, vamos crescer, vamos fazer discussão de caso, vamos fazer um treinamento diferente de atendimento, vamos trazer outras oportunidades de crescimento para tua empresa e de crescimento enquanto profissionais. Porque um bom veterinário, ele não é só um veterinário técnico. Eu não tenho que dominar a técnica. Eu tenho que ter habilidades de crescimento, eu tenho que ter habilidades de atendimento, eu tenho que ter habilidades de negociação com o meu tutor. E eu não estou falando só negociação na questão financeira de vendas, mas de negociar o tratamento. Estou pensando em sair porque não tenho para onde ir aqui, estou crescendo, meu desenvolvimento na empresa. Bruna, os teus valores não estão batendo de repente com a empresa que você está. Por que não você começar a atender a domicílio? Por que não você, Bruna, se valorizar enquanto profissional nas redes, atrair as pessoas para essa clínica e mostrar com resultado que esse crescimento de cultura faz sentido? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente não escuta mais o que as pessoas falam. A gente escuta o que as pessoas fazem. Percebe? Que não é feira e o dono disse que não quero. Cara, Bruna, a pessoa que não quer que você se sobressaia, que você cresça, é uma pessoa que não vai crescer também. Então eu te convidaria a começar a montar o teu planejamento de carreira. Qual é a tua missão? Qual é o teu foco enquanto médica veterinária? Qual é o teu propósito? Porque é uma coisa que eu bato muito no Vet Empreendedor. Faça tudo de propósito e com propósito. Eu atendo N empresas no Brasil, eu tenho vários alunos enquanto médicos veterinários e eu tenho grandes resultados em alunos, em outras empresas e às vezes, por exemplo, eu não consigo acessar a empresa familiar do meu marido. Por quê? Porque a gente tem olhares diferentes e a percepção enquanto pessoas. Quando eu pego alguém comprometida como você, eu consigo fazer mais resultado, porque você está ali alinhada, você está vendo o que eu vejo. Percebe? Então a gente tem que ter clareza sobre isso. E a gente tem que entender outra coisa: ninguém dá o que não tem. Quanto mais clareza a gente tiver sobre isso, porque não é pessoal. Eu simplesmente não vou te dar o que eu não tenho. Se eu ainda não vejo o que a Bruna vê, eu não posso te dar isso. Então isso nos dá uma leveza para seguir com os demais, que é libertador. Se eu tenho um funcionário que não percebe que a gente pode crescer junto, que é uma troca, tudo mais, não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele também não teve essa experiência, ele não vai dar o que ele não tem. Assim como você, enquanto funcionário, vê que essa empresa não quer crescer, não quer buscar novas oportunidades, não quer que cada um se sobressaia dentro do que ele é bom, é porque ele ainda não viu, ele não viu o que você viu, ele ainda não tem esse olhar, e tá tudo bem. Quer dizer que talvez os valores de vocês não tá batendo. E perfeito, cada um vai fazer o seu. Eu não vou esperar uma alma salvadora que vai fazer eu me sobressair aquilo e vai me entender. Então eu vou começar a trilhar o meu caminho de forma ética. E é isso que eu queria muito falar sobre vocês, porque quando os caminhos não batem, começa a rolar a rádio peão, que é quando, além de você não dar o resultado esperado, o colaborador não dá o resultado esperado, no café começar a queimar os gestores, os líderes, a empresa. Mas é que aqui é assim. Ai, é porque a fulana é assim. Não dá. Tô vendo, ó, não vai dar certo. Tô dizendo, não vai dar certo. Ainda começa a puxar para baixo. Qual é o problema disso? Se a minha dignidade, se o meu valor é que as pessoas sejam íntegras, isso não vai acontecer. E se você já foi um funcionário que falou mal, que ficou fazendo rádio peão, é porque você não tem um valor integridade. Porque quem tem integridade, vai lá e conversa com o gestor, não estou gostando dessa atividade. Dá um feedback, fala, traz, olha, aqui não é legal. Se você teve um funcionário que simplesmente fez isso, ou que mexia nas tuas medicações, ou que levava questões anestésicos para sedar os animais em casa sem falar com você, sem pedir permissão, é o valor de integridade que não estava certo. Então eu tenho que começar a ter clareza sobre isso, sobre as pessoas que eu estou trazendo para o meu negócio. Por quê? O que eu quero e o que eu não quero. Porque lá na entrevista, sabe quando pisca aquela luzinha? A gente sempre sabe. Pisca. A gente, não, mas é que é porque eu tô vendo errado. Não, a luzinha pisca.
A diferença é que às vezes a gente presta atenção e outras vezes não. Então vamos lá, Clarice, eu vou começar a implementar cultura e valores no meu negócio. O que eu tenho que fazer? Primeiro, você vai fazer o quê? Descrição de cargo. Para o estagiário, para o auxiliar, para o veterinário. Você vai fazer a hierarquia de veterinários. Acabou de entrar, já está mais tempo. Enfim, quais os resultados e as ações que você espera de cada tipo de médico veterinário? Faça. Depois que você fizer o que eu... Primeiro, código, o que eu aceito, o que eu não aceito dentro dessa empresa de valores. Segundo, descrever cargos. O que eu espero de cada cargo? E não é só de, você vai atender, você vai vender, você vai tratar bem o cliente. Não. Resultado. O que eu espero de resultado? Fidelização do cliente, potencialização de venda, que você atenda com excelência, que você estude e apresente um trabalho por mês para a gente trocar, seja de qual for. Enfim, resultados. Fiz isso, faço segundo uma reunião geral apresentando esse novo código cultura e o que eu espero dos colaboradores. Depois que eu fiz a reunião geral, eu vou fazer uma reunião individual com cada colaborador dando feedback. Mas não é dando um feedback, esse mês assim, tu é muito faladeira, tu é muito quieta, tu é muito sei lá o quê, não foi legal. Não, fatos, a gente lida com fatos. Porque quando eu vou lá e falo algo solto no ar, o que acontece? Eu não. Agora quando eu digo, olha aqui, Bruna, tal dia e tal hora teve esse comportamento. De acordo com a nossa cultura, isso não tem a ver com os nossos valores. Eu gostaria que isso não se repetisse ou que a gente poderia melhorar isso. Não, Clarice, tá bom, eu vou melhorar. Então tá, vamos fazer assim, hoje é 30, dia 15 de outubro a gente vai sentar para conversar, para eu te dar um feedback de como foi esse teu processo de melhora, se ocorreu, se não ocorreu, tá bom? Vamos combinar assim? Vamos combinar assim. Se melhorar, que bom, a gente vai crescer junto. Se não melhorar, eu vou ter que te chamar a atenção e a gente vai ter que criar um plano de ação para isso. O que tu acha que tu pode fazer para melhorar isso? Não, Clarice, eu vou prestar atenção, eu vou não sei o quê. Entendeu? Então, eu tô alinhando expectativa. Só que não adianta eu só descer o cacete. Eu preciso reconhecer essas pessoas para que elas se sintam engajadas. Eu preciso reconhecer que a Bruna foi legal, que a Beatriz foi legal, que a Luísa fez um negócio muito legal aquele dia. E não é só reconhecer e elogiar, porque a gente elogia e a gente acha, reconheci, e a pessoa não percebeu isso como reconhecimento. Você tem que parar assim, Bruna, eu quero te dar um reconhecimento. Foi muito interessante aquele trabalho que tu apresentou, me acrescentou muito como pessoa e como profissional. Eu quero te reconhecer e te dar esse feedback positivo. Deixa claro. Até na empresa que eu fui ontem fazer o benchmark, é o EAG. E cada pessoa que trabalha lá, eles chamam de EAGênio. E quando uma pessoa dá um feedback positivo, quando eles fazem uma coisa muito legal, algo positivo, eles criaram uma moeda de troca. Que é como se valesse R$1. E aí cada um, eles chamam aquilo, oi, Pati, eles chamam aquilo de genial. Se eu fiz alguma coisa, e não é só os líderes que podem dar genial para as pessoas. Os colaboradores, os colegas também podem dar genial para a pessoa. E aí eles preenchem um cartãozinho com o nome da pessoa que eles vão dar o genial. Eles anotam qual foi o valor que aquilo da empresa fez sentido e eles escrevem o porquê. E aí ontem eu presenciei a entrega de um genial de um colaborador do pré-venda para uma menina do RH, que eles têm a cultura de apresentar trabalhos semanais. Cada um, numa semana, apresenta tipo, eu li um livro. Eu li aqui o Efeito Disney. E aí ele faz um resumo, ele faz uma apresentação daquilo e ao final eles traçam uma ação do que daquilo do livro eles podem trazer para a empresa para aplicar nos clientes, no negócio. E eu não sei exatamente qual foi o trabalho que ela apresentou. E esse rapaz do pré-venda, ele chamou na frente, ela chamou assim, tipo, vem cá. E não teve vergonha, foi na frente de todo mundo. Fulana, deixa eu tomar um café que tá secando mesmo. Eu quero te dar um genial, porque aquele trabalho que tu fez foi muito legal. Aquilo bateu demais em mim. E tu sabe que eu que já passei por um processo depressivo, esse tipo de trabalho faz toda a diferença. Então eu quero te agradecer. Isso foi o valor. Aí tinha os valores que ele acreditava que aquilo fazia sentido para a empresa. E eu tô te dando um genial. Então ele conseguiu viabilizar o genial, ou seja, o elogio, a entrega positiva. E aquela pessoa, e aí o que acontece? No final do mês, eles têm valores, né? Eles gamificaram, olha só que legal, eles gamificaram os elogios. Exemplo, tem lá tipo um menu que diz,
Quem atingir 50, exemplo, não sei quanto que é, 50 geniais, pode rodar a roleta e retirar um prêmio. E aí tem livro, tem um dia de folga, tem os prêmios que fazem sentido para eles, tem um treinamento. Cara, é genial, assim, literalmente. Por quê? Isso é da cultura da empresa, o reconhecimento. Então, eles fazem isso para que as pessoas não fiquem só querendo puxar saco do líder e ganhar genial do líder. Não, eles trabalham como um todo para que todos funcionem muito bem. E isso é de um alto engajamento. Assim, sério, ontem eu saí de lá pensando, eu quero morar aqui nessa empresa. Por quê? Porque se acredita, e isso eu já li em vários livros, e ir numa empresa que vive isso é transformador. De novo, meu agradecimento, meu reconhecimento ao EAG. Quando nós criamos um jardim lindo e florido, as borboletas são atraídas. Ou seja, eu terei pessoas muito boas comigo. E quer dizer que essas empresas não vão ter problema com funcionário? Quer dizer que essas pessoas não vão atrair pessoas ruins de vez em quando? Não quer dizer. Mas o filtro fica muito melhor. Por isso que o engajamento do funcionário depende muito do que você entrega, depende muito dos processos que você criou, depende muito da contratação. Porque hoje como é que é feita a maioria das contratações? Tu olha a pessoa, tu gostou. Na tua cabeça já tá contratado. Tu nem passou pelo processo das habilidades que você precisa enquanto pessoa, das habilidades técnicas. Como é que se contrata um veterinário? Ah, beleza, veterinário formado. Ah, eu preciso de um dermato. Ah, é dermato, opa, fechou, primeiro que chegou contratado. Não, eu nem perguntei como é que ela lida com vendas, como é que ela lida com cobrança de meta, como é que ela faz, qual é o processo que ela segue, qual é a forma dela lidar com o cliente. Às vezes na minha clínica, eu quero uma pessoa que seja altamente envolvida com o cliente, que vai mandar mensagem depois, que vai ser carinhosa. Eu não quero uma pessoa seca e técnica. Então, isso faz muita diferença na contratação. Por quê? A gente contrata por habilidades técnicas e a gente demite por habilidades comportamentais. Então, eu tenho que ter muita clareza sobre o que eu quero enquanto comportamento para os cargos e o que eu definitivamente não quero. Porque se eu contratar uma pessoa que não bate com as habilidades comportamentais, que bate com a cultura da minha empresa, eu vou perder muito dinheiro. Por duas coisas. Eu vou contratar. E aí, ou eu não vou demitir, porque se ela sair vai me deixar manca, ou eu não vou demitir porque eu não tenho o dinheiro necessário para a rescisão. E aí eu perdi tempo e dinheiro de manter uma pessoa comigo, o meu faturamento não cresce, eu estou estressado e eu não desenvolvo de forma estratégica para o meu negócio. Então, por isso que é tão importante esse olhar para as pessoas. E mais que importante, é estratégico. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero, do que eu não quero, eu descrevi o cargo que eu espero dessas pessoas e elas têm claros os números de onde eu quero chegar, as pessoas sabem onde você quer chegar daqui a 5 anos, talvez nem você saiba. Eu sei e as meninas que trabalham comigo sabem onde eu quero chegar. A Marina, que cuida dos nossos alunos do VetBoss, que é a nossa assistente, a nossa tutora, toda semana de conversa, ela sabe que a gente quer excelência e quer esses resultados dos nossos alunos. Se você não sabe, você espera que realmente os seus funcionários saibam aonde você quer chegar e ajam de forma adequada para que você alcance esses resultados? Não existe mágica. Para ter funcionário engajado, você tem que entregar na mesma medida. Para você cobrar de forma intensa, você tem que ser intenso na entrega dos processos, tem que ser intenso na entrega das possibilidades de ele trabalhar bem com você, na estrutura que você entrega, na capacitação dessas pessoas. Ninguém vem pronto. Você vai montar essas pessoas de acordo com a cultura, mas as habilidades emocionais e comportamentais já vem pronto e você pode trabalhar ela de forma positiva. Então, ter essa clareza na contratação vai te livrar de funcionários desengajados e de faturamento que não cresce, ou pior ainda, que cai, né? Percebe? Conseguimos ter clareza sobre isso? A gente conseguiu olhar de forma estratégica para esses funcionários? Pessoa feliz dá lucro. Ponto. Se eu tenho um funcionário feliz, engajado com a minha cultura, ele dá lucro. E ponto. Cara, ontem não fazem ideia. Não fazem ideia do que foi ontem, a minha tarde ontem no EAG. Eu fiquei assim, ó. Cultura implementada, vivida.
Cada agendamento de reunião de venda, eles batiam um sino e todo mundo comemorava, percebe? Todo mundo feliz. Era uma troca muito intensa. Eles têm essa cultura de receber o convidado e de ser intenso na entrega deles também com o convidado. E eu me senti parte do time com a troca. Eles sabiam que eles têm a cultura de eles fazerem benchmark em outras empresas e de receberem pessoas para fazer benchmark. Então, eu conversei com todo mundo, eles simplesmente abriram os números para mim, abriram os processos de venda. A gente faz assim, o nosso foco é assado, é assim. E eu não sou uma cliente em potencial para eles, porque eu preciso ter um número X de faturamento, um número X de funcionários para fazer os treinamentos deles. Então, percebe? Eu não sou, mas a clínica do meu esposo é. E mesmo que não fosse, eles me receberam sem saber da minha história. Eu disse, eu quero fazer um benchmark no comercial e tal, acompanho o conteúdo, parará. Não, vem. Fui. Podia ter sido virtual, mas eu fui principalmente porque eu queria viver aquilo. E eles me mostraram os processos, tudo, porque tá na cultura essa troca. Eles assim, Clarice, assim como a gente entrega muito, a gente busca muito. Então, a gente entrega porque a gente busca esse crescimento nas outras empresas. Então, essa é a diferença. Se eu entrego, eu busco, e é intensidade. Então, eles são intensos na entrega também, é um valor. E você, veterinário, qual é os seus valores dentro da empresa? Você é intenso? Você quer que os seus colaboradores estejam engajados? Você quer que os seus colaboradores entreguem muito? O quanto você está entregando para eles? Eu não estou falando só de salário, que é bem importante também, mas de crescimento dentro da empresa, de conteúdo, de desenvolver eles profissionalmente, desenvolver eles tecnicamente. Isso vai desde os estagiários até os veterinários, até os gestores que vocês têm. Eu não estou falando só de time técnico vet, não. Estou falando do financeiro. Dê um treinamento para o financeiro, às vezes até de veterinário, para eles entenderem com que eles estão trabalhando. Dê um treinamento de como lidar com o luto. Sabe? É muito além. Então, veterinário, a empresa é reflexo do dono. Se os seus funcionários estão desengajados, estão fazendo rádio peão, não estão tendo acabativa com o que você propõe, sinto muito em te dizer que isso é reflexo do dono. Mas, Clarice, como eu desenvolvo isso? É outro assunto. Só que eu quero que você perceba que você é a peça principal de todo o processo, tá? Primeiro ponto. Perceba isso. Segundo ponto. Vem junto comigo, vem junto com o Vet Empreendedor, que eu vou desenvolver isso de pertinho contigo aqui, só no conteúdo gratuito. Porque quando você decidir virar um aluno, decidir virar um cliente, um mentorado, eu vou dar muito mais entrega, mas eu vou cobrar muito mais entrega de você no sentido resultado. Então, a nossa intensidade aqui é grande. Tu quer crescer intensamente? Eu vou fazer tu crescer intensamente. Mas tu tem que me devolver na mesma intensidade essa dedicação. Eu sempre brinco. É que nem tratamento de cão atópico. Vai funcionar o tratamento se o dono do cachorro for intenso na aplicação, assim como você é intenso em descobrir o melhor tratamento. Percebe? Cultura, meu bem. Troca. Faz sentido para vocês? Manda um coração para mim se essa loucura que a Clarice vem falando faz sentido para vocês. Se faz sentido para vocês, eu te convido a amanhã. Amanhã eu vou tentar às 9h30. Amanhã, 9h30 da manhã, eu vim para mais uma aula, mais uma Vet Class aqui para as nossas lives semanais. Amanhã para sextar comigo, para a gente falar sobre como eu vou captar mais clientes. A gente está falando hoje de veterinário engajado, mas amanhã a gente vai falar sobre captação de clientes. Só que eu quero que vocês entendam que as ações que eu vou trazer para vocês amanhã para captar clientes vai fazer parte dos funcionários de vocês. Se eles não estiverem engajados, não funciona. Aliás, funciona, mas é mais difícil, é mais custoso, né? Então, Vetes, espero vocês amanhã, 9h30. Espero ter aberto a cabecinha de vocês. Obrigado, Bru. Aberto a cabecinha de vocês para essa visão, para esse olhar que pessoa feliz dá resultado, mas eu tenho que entregar e cobrar na mesma medida, e desenvolver eles aqui dentro, tá bom? Então, Vetes, beijos para vocês. Espero vocês amanhã, nossa Vet Class
9h30 da manhã, para a gente falar sobre captação de clientes, tá? Um grande beijo, meus amores, e como eu sempre digo, empreendam, veterinários!